Professor Bruno Sobral, da UERJ. Bem, alô? Alô? Bem, queria agradecer ao convite, né, do Valdec para estar presente aqui, né, rever, né, colegas, companheiros aí de luta pela região metropolitana, né, Vicente Loureiro, Paulão, outros que fazem parte da equipe lá, que estava até pensando que há mais de 10 anos que a gente está nesse processo todo, já trabalhando junto de alguma forma. E talvez a minha primeira fala aqui é chamar a atenção para a importância da aprovação o mais rápido possível desse projeto, né? Acho que é fundamental ainda nessa legislatura a gente conseguir a aprovação disso, né? Então, eu acho que um dos resultados de sair dessa reunião aqui é exatamente ela ser uma forma de pressão e de dar prioridade num momento bastante conturbado, podemos dizer assim, que o Rio de Janeiro vem enfrentando, né? Que isso transforme de fato a questão metropolitana numa prioridade, né? Ou seja, não é a gente ficar sempre ali indo atrás dos fatos mais de curto prazo, mas isso aqui sim é um instrumento para a gente ter de fato uma trajetória de futuro mais organizada, mais planejada, com uma certa temporalidade estratégica, né? É claro que foi falado já aqui na própria fala do Valdec e na fala do Paulo, né, introdutória, de alguns aperfeiçoamentos que têm que ser feitos, né? Mas eu acho que isso não impede que o projeto seja aprovado logo, né? Eu acho extremamente fundamental ser aprovado logo. Já está até com um tempo de tramitação muito longo para um projeto que veio para casa com um pedido de urgência, né? E acabou que ele ficou 3 anos, a gente sabe as razões também, uma série de fatores conjunturais aí, né, atropelaram essas agendas, né, mas eu acho que é fundamental isso, é fundamental por alguns aspectos, né. A minha área de trabalho eu sou economista com especialização em economia regional e urbana, então, ou seja, o meu foco é isso aqui, né, é discutir território, é discutir desenvolvimento econômico com essa perspectiva espacial. Mas, exatamente pelas questões conjunturais que fomos atropelados nos últimos anos, né, eu também me projetei como um dos, podemos dizer, intérpretes, debatedores da crise financeira do Estado, esse tipo de coisa. E uma das coisas que eu estou querendo fazer a conexão bem rápida aqui é que exatamente muitos dos debates que se fez sobre a crise financeira do Estado não se articulou a carência de planejamento, a carência de você ter uma estratégia, um modelo de desenvolvimento mais articulado. Então, ou seja, essa não é uma agenda para ser pensada quando der para ser pensada. Essa é uma agenda que enfrenta também os problemas, as realidades financeiras, de ajuste fiscal, que a gente está se deparando no momento atual. Porque se isso aqui permitir um modelo de desenvolvimento sustentado para o futuro, a gente vai conseguir também pensar do ponto de vista de uma arrecadação tributária, de um modelo de financiamento para uma série de projetos muito mais organizado. Então, ou seja, isso não é um assunto que está apartado do que às vezes é visto pela opinião pública como a prioridade, né? Como grande fato, grande manchete a ser colocada, né? É isso aqui que permite para a gente, de fato, uma solução da crise. Esse é o alerta que eu queria fazer atenção, ou seja, né, o grande, talvez, desafio para a gente sair da crise é estruturar o Estado, é fortalecer o Estado, é dotar o Estado de instrumentos de planejamento. Não é meramente o punitivismo, a prisão de um, de outro, essa desorganização, às vezes, que se faz a partir disso, na capacidade ali de tocar as pautas, né? Mas sim, propriamente, a gente organizar essa capacidade de funcionamento, né? Tem colegas aqui da gestão estadual que sempre, recorrentemente, estão preocupados com essa modernização da gestão, né, também. E esse é um instrumento de modernização da gestão, né? Uma coisa que, comparado com outros estados, a gente tem um déficit histórico gigantesco. Eu não vou aqui fazer nenhuma apreciação, um diagnóstico muito longo disso, né? Mas esse vácuo, né? O Valdec, na fala dele, fez menção à Fundrem, né, de 89, então olha o absurdo, né? Ou seja, desde 89 que a gente não tem uma reflexão institucionalizada, organizada, sobre o papel fundamental da região metropolitana.
Mas se quiser remontar a antes, né, ou seja, ainda esse Estado, diria eu provocativamente, está por concretamente se fundir, realizar a sua fusão. Pensar articuladamente a regionalização como um instrumento fundamental de desenvolvimento. Em outros estados isso é muito claro, né? Ou seja, pensar regional, articular regionalmente as coisas. Aqui, infelizmente, ainda tem esse olhar um pouco dentro do próprio umbigo, né? A gente entende por algumas razões, como o próprio Paulo falou, tem questões constitucionais, tem questões legais, que tem atribuir responsabilidades e tudo mais. Mas esse ordenamento compartilhado, ele é fundamental para que, inclusive, né, tem aqui nossos colegas aqui dos municípios da Baixada e da própria, né, das outras áreas da região metropolitana, do leste, também E é fundamental para a possibilidade de desenvolvimento ter essa gestão compartilhada. Uma coisa que eu queria mencionar do projeto, que é fundamental para ele dar certo, talvez seja o mais desafiador para ele, é a constituição do fundo. Uma das coisas que matou a Fundrem foi exatamente ter escasseado os recursos para a Fundrem. Quando acabou o fundo, o negócio começou, né? Tinha um fundo também previsto, né? Então, ou seja, o olhar sobre a constituição desse fundo, de fato ocorrer um fundo, vai ser um instrumento fundamental da articulação de projetos concretos que vão, então, fortalecer a importância, a relevância do próprio instrumento da Câmara Metropolitana, agência, esse formato. Até isso não ficou muito claro, está vendo a discussão aqui, porque eu não sabia que estava mudando o conceito, não sei se é conceito ou só terminologia, né? Se de fato vai mudar o caráter, mudando de agência para instituto, coisa que vale é só uma questão ali de terminologia, para ficar mais evidente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que vai fortalecer é a construção desse fundo, né? Ou seja, tem que ter um fundo de desenvolvimento. E isso, então, amarrar, então, essa gestão compartilhada a partir da realização, então, de grandes investimentos na região metropolitana. É uma coisa que a gente sempre, eu e outros colegas, né, às vezes nossos debates, né, junto com aqui os colegas da Câmara, né, a gente sempre perguntava, mas vai entrar economia nessa discussão, porque tem muita questão urbana e tal. Mas uma questão fundamental para o desenvolvimento da economia é você sanar as questões de infraestrutura. Então, você tem que ter a questão do fundo para realizar essas coisas. Senão, você não vai conseguir operacionalizar. Senão, vai ser, como tragicamente muitas vezes acontece na história da gestão pública, né? Você cria bons projetos que ficam no papel, né? Ou seja, tem um estudo já prévio, né? Com uma série de iniciativas, mas se não tiver os recursos destinados para isso, essas iniciativas não saem do papel. Então, nesse sentido, né, eu queria chamar a atenção para isso, né? Queria chamar a atenção também, que nesse meu tempo de fala, que essa discussão de ordenamento, né, nos remete, então, a gente ter um olhar que é muito difícil, a gente está na ordem do dia, mas ainda há uma dificuldade de ganhar uma concretude esse debate, que é a questão federativa. Então, ou seja, ao meu ver, né, um dos panos de fundo de nossos grandes problemas na atualidade, no Brasil e, em particular, no Rio de Janeiro, é esse desafio de ter um olhar federativo para as coisas. Então, ou seja, esse projeto ficou lá desde 97, né? Inicialmente, tudo, exatamente por impasses nessa lógica federativa da coisa. Agora, quando você define federação, não é simplesmente você demarcar autonomias. Não é isso que define uma federação. A federação é exatamente você criar essas instâncias de coordenação entre os entes. Então, avançar nesse sentido, entender que isso é uma prioridade, que apesar de cada um ter o seu, né, ser eleito, ter o seu CPF, como o Paulão falou, né, não vai conseguir avançar um processo de desenvolvimento, ainda mais numa realidade complexa, como a do Rio de Janeiro, sem entender essa dimensão federativa que articula os entes, não só a nível estadual, mas, em particular, para defender os interesses do Rio na escala nacional. Porque o fundo prevê também ali transferência de recursos da União, pelo que eu vi, né? Uma disputa por isso. Então, uma capacidade, então tem que ganhar essa consciência
de que é articulando esses espaços, instrumentalizando essas articulações entre os entes municipais, estaduais e supralocais, né, que seria essa instância meso, né, que articula isso, que você vai conseguir fazer algo que o Rio, historicamente, ainda é um desafio por se fazer, que é conseguir organizar uma defesa dos seus interesses regionais. A gente está, um dos grandes problemas na atualidade, é essa dificuldade que o Rio tem de organizar um discurso de defesa dos seus interesses. E estamos perdendo muitos recursos com isso. A prioridade do nosso desenvolvimento está saindo de pauta, a nível nacional, podemos dizer assim, né? Então, eu acho que é nesse sentido aqui que vai minha fala, não vou me alongar muito, né? Depois eu posso fazer uma intervenção, se for o caso, aqui para alguma coisa, mas queria chamar a atenção, então, para essas duas coisas, né? A importância da prioridade para aprovação imediata e depois façam as correções que forem necessárias, né? A legislativa está para isso, né? Para fazer emendas, às vezes, nas leis, mas que não deixe de aprovar logo, para justamente isso ser colocado como prioridade para as próximas gestão estadual, e para essa fase final aí da segunda metade, né, dos mandatos municipais, e particularmente porque essa questão federativa vai ganhar evidência no momento mais, na próxima presidência, provavelmente, na nível nacional, com a questão da reforma tributária. Então, é fundamental a gente pensar isso, vocalizar esses interesses em caráter regional, e a articulação disso permite, então, a gente ganhar consciência de que, para desenvolver o Estado do Rio de Janeiro, um dos grandes desafios prioritários, você não consegue pensar a interiorização do desenvolvimento sem você articular, primeiro, uma região metropolitana. Você não vai conseguir desenvolver o resto do Estado sem você resolver, primeiro, uma região metropolitana que seria essa centralidade ampliada, capaz de articular, então, espacialmente o resto do Estado. É assim as experiências históricas em todos os outros estados que estão, inclusive, na nossa frente do ponto de vista de desenvolvimento. Eles têm regiões metropolitanas muito mais organizadas que a nossa. Então, esse é o desafio que eu queria colocar, né? Para a gente conseguir sair, então, um pouco desse nosso localismo, desse nosso isolacionismo, às vezes, e a atenção para essa importância para o planejamento. Obrigado, gente. Obrigado, professor Bruno Sobral. Eu diria, Bruno, que quando você toca na questão federativa, eu fiz menção a ela no início, eu, há menos de um ano, uns 10 meses, publiquei um artigo, né, no Jornal de Grande Circulação, um título provocativo, mandei para você até, o título era Pacto ou Pânico Federativo. Pacto ou Pânico Federativo, porque, na verdade, esse é um nó muito importante. Porque eu insisto, mesmo, Paulo César, e você tem toda a razão, áreas como a educação, que tem protocolos próprios, tem fundos próprios, enfim, mas tem questões, o exemplo do ensino fundamental é gritante, porque a Constituição e a LDB falam de um regime de colaboração que nunca se materializou, que nunca aconteceu. Então, o que acontece por aí, isso não é só um fenômeno do Rio de Janeiro, e o prefeito está aqui, o Axel está aqui, enfim, muitas vezes, estados reorganizando as suas responsabilidades e suas despesas, querem se desvencilhar da oferta do ensino fundamental e tentam enfiar a goela abaixo dos municípios, né? E a maior parte deles não tem onde cair mortos. Enfim, então é um drama, e não tem uma instância que articule, que coordene, enfim, fixadas as autonomias, é como se cada um corre na sua raia própria. Isso é muito sério. Então, federação é coordenação, né? Não é cada um por si. Exato. Bom, professor Bruno Sobral, agradeço essa sua primeira participação. Professor Bruno Sobral, alguma consideração final? Sim, eu também queria agradecer aí, eu achei o debate bastante relevante. Eu queria só fazer rápida duas pontuações, não uma coisa que eu fiz antes. É extremamente importante, eu até falo diretamente com o Douglas, né? Ou seja, o projeto ser aprovado não quer dizer que ele não possa depois ser aperfeiçoado. Então é importante a gente aprovar uma coisa que já está se estendendo por anos, e que isso, se não for aprovado agora, numa nova legislatura, pode sair de pauta a prioridade. Então, ou seja, há todo o empenho, né, dessa legislatura, né, em fazer essa entrega até o final do ano. Então, ou seja, essas coisas podem avançar, a futura legislatura aperfeiçoar essa lei,
mas não deixar de ser aprovado nesse momento, eu acho que é uma fala importante de ser dita. Para a gente finalmente, às vezes, conseguir tirar do papel e ir para a realidade concreta, inclusive manter a crítica, o aperfeiçoamento devido, os debates sobre a melhoria da governança. Que, com certeza, essa sua consideração é relevante, né? Ou seja, trazer mais a sociedade civil para a questão propriamente executiva do processo, né? Não simplesmente como consultivo. Só que eu acho que essa é uma questão a frisar. E outra coisa que eu queria pontuar, né, a segunda, bem rápida, né, eu concordo com o Paulo Protásio na questão de que a gente tem que criar uma cultura política de pensar o regional, mas pensar o regional não é ser local, não é localismo. Ou seja, essa fala, né, que inclusive o Waldeck colocou, né, as pessoas vivem na cidade, isso não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Na verdade, tem que criar esses instrumentos de coordenação para entender que o desenvolvimento do Rio de Janeiro tem que ir além das gestões locais. As cadeias produtivas, elas não se limitam aos municípios. Eu, como economista, eu não fiz esse discurso mágico, a gente sabe que eu sempre vou em cima da questão do adensamento produtivo, mas para você pensar em adensar produtivamente a região metropolitana, a gente tem que ter uma noção de que as cadeias são uma articulação intersetorial e interregional. Para entender como fortalecer, por exemplo, a Naval, em Niterói, tem que entender como isso vai estar articulado a São Gonçalo, como isso vai estar articulado ao complexo siderúrgico em outra região. Intersetorial e interterritorial, né? Isso. Então é esse que é o olhar. Se a gente ficar só ali no varejo das demandas ali na base local, a gente não vai conseguir articular. Então, esse é o importante. Apesar das pessoas não viverem na federação, é a partir da federação que a gente vai conseguir hierarquizar essas prioridades. Inclusive reivindicar que a União tenha um olhar sobre o território. Então, esse é um pouco só essa lembrete, né, que, de fato, a gente tem que pensar regionalmente, não apenas localmente. Bruno, é isso aí, obrigado. Alguma outra consideração, alguma outra fala, alguma instituição que não tenha falado, alguma municipalidade que ainda queira se pronunciar nesse finalzinho? Bom, quero agradecer a presença de todo mundo e confirmar que o nosso esforço será o de aproveitar o máximo possível as observações que foram trazidas aqui, incorporá-las, né, ao texto do substitutivo, para que a gente vote o projeto mais representativo possível dessas posições que foram apresentadas, o melhor possível para o Estado, sem prejuízo, por óbvio, como disse o Bruno, que mais adiante possamos fazer novos esforços para aperfeiçoá-lo e aprimorá-lo, mas assim, tentar fechar essa discussão, essa votação nesta legislatura. Muito obrigado pela presença, está encerrada esta audiência. A Comissão de Economia debateu nesta quinta-feira o projeto que pretende integrar a região metropolitana do Rio. O professor da UERJ, Bruno Sobral, afirma que a melhor estratégia para projetar um futuro mais organizado e com um modelo de desenvolvimento mais sustentável é integrar a região metropolitana. Para isso, o professor lembra que é preciso pensar as questões econômicas relacionadas à viabilidade do projeto. O Rio de Janeiro ele precisa de pensar, articular essa temporalidade estratégica com seus desafios de recuperação econômica. Ou seja, como sair da crise, aquilo que eu falo, isso não é uma agenda secundária, uma agenda para ser pensada depois. Então, o papel do fundo, o papel de você pensar como ter ações concretas para retomar, então, investimentos, para resolver problemas seríssimos, estruturais de infraestrutura, é um caráter fundamental para consolidar, inclusive, o projeto.